Então vamos aqui para mais um vídeo daquela série que nós estamos fazendo sobre nossa trilha aí, a nossa atividade, né, para o 9º ano. E nós vamos falar sobre a seguinte questão. Em relação ao que você aprendeu sobre números reais e seus subconjuntos, complete as lacunas se é verdadeira, para que as afirmações sejam verdadeiras, certo? Então, só vou relembrar aqui o que é o conjunto dos reais e quais são os seus subconjuntos, que foi citado aí no enunciado da questão, né? Bom, deixa eu fazer uma figura aqui para auxiliar nesse resumo aqui, nessa recapitulação que a gente está fazendo. Então, isso aqui, ó, vamos pensar que isso aqui é o conjunto dos reais. O conjunto dos reais são todos os números que a gente conhece, praticamente, né? Tem um outro conjunto a mais aqui, mas a gente nem vai falar no momento. Então, você pode pensar em qualquer número que ele vai estar aí inserido nos reais. 2, 3, menos 1, 0,52, o próprio raiz de 5, que é aquele número diferente que a gente falou numa questão anterior aí, que é um número irracional no caso, né? Então, tudo que é número está dentro dos reais. O conjunto dos reais é o conjunto mais abrangente que a gente tem, que engloba praticamente todos os números que se tem conhecimento aí, que a gente conseguiu imaginar aí na matemática, no caso. Bom, e aí, o que é um conjunto, né? Conjunto é quando a gente une todos esses números e coloca eles dentro de um lugar só aqui, ó. Igual nós estamos fazendo com esse quadrado, com esse retângulo aqui, né? Que nós estamos imaginando que todos os números estão aqui dentro, certo? Eu não estou colocando posição, nem quem é maior, nem quem é menor, mas eu estou dizendo para vocês que todos os números que se conseguiu imaginar até hoje, né, estão aqui dentro aqui dos reais. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Todos os números que a gente estuda, pelo menos no ensino básico aí. Muito bem. Se todos os números estão aqui dentro, mas eu posso querer estudar alguns números diferentes, com umas certas diferenciações aí entre uns e outros. E aí surge o conceito de subconjuntos. O que é um subconjunto? É uma pequena parte do conjunto, né? Conforme o próprio nome está dizendo, ó, subconjunto é um pedacinho do conjunto, né? E aí eu vou pegar vários pedacinhos aqui, ó. O primeiro que eu vou pegar, eu vou chamar de conjunto dos racionais, tá? Eu estou fazendo a operação inversa. A gente no usual a gente estuda que jeito? No usual a gente estuda do pequeno conjunto e vai aumentando até chegar no conjunto dos reais. Mas como vocês já estão no 9º ano e já fizeram isso durante todos os anos aí do ensino fundamental 2, vocês têm feito isso aí, estudado esses conjuntos, eu já vou pegar do conjunto grande e vou diminuindo. Então aqui dentro dos reais dá para dividir em duas partes aqui, que não quer dizer a quantidade, certo? Só que estou fazendo uma divisão aqui, mas esse pequeno pedaço aqui, ó, esse pedacinho, deixa eu pegar uma borrachinha menor. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou deixar somente para os que a gente chama de racionais. Esse pedacinho aqui, ó, vou fazer o de cá. Esse aqui eu vou deixar para os racionais. E esse aqui, ó, eu vou deixar para os irracionais. Então eu fiz uma separação para a turma aí, né? E quem são os irracionais? Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7, o número π, que vocês já estão mais familiarizados, e tem esse número e aqui, que vocês não conhecem ele, mas ele existe, tá? E possivelmente outros aí, tá? Mas o principal é isso aqui.
Esses números são chamados de irracionais. Por quê? Porque quando a gente vai buscá-los aí ou entendê-los um pouquinho melhor, a gente observa que eles são uma dízima não periódica, né? Então, por exemplo, eu vou só colocar não é nenhum desses, tá? Um outro número que eu estou inventando. É 2,37562 e não tem uma repetição exata aqui, mas é infinito. Então isso aqui é um número irracional no caso. Tá legal? Bom, lembra que a gente estava dividindo o conjunto dos reais, né? Os dois juntos aqui formam os reais, tá bom? Bom, e esse aqui? Quem que é esse conjunto aqui? Esse conjunto numérico aqui, ele é o seguinte: são todos os outros números que não forem dessa maneira. Por exemplo, deixa eu colocar de uma nova cor aqui, deixa eu colocar de vermelho mesmo. O número menos 2 está aqui, o número menos 1 está aqui, o número 0, o número 2, o número 1000, tá? Também o número 2 sobre 5, também o número, por exemplo, 7 sobre 14, também o número raiz de 9, o número raiz de 4. Aí você poderia me falar assim: ah, professor, mas você acabou de falar que a raiz é do outro conjunto. Não é bem isso que eu falei. Eu falei que a raiz que resulta em um número desse modelo aqui, ó, faz parte do irracional, né? Agora essa raiz não, essa raiz de 4 é 2. Raiz de 4 é 2, então não está no irracional, está aqui no racional. Raiz de 9 também é 3, tem um valor exato para a raiz de 9, então está aqui no conjunto dos racionais, tá? Muito bem. Então o conjunto dos racionais né? Tem também uma grande quantidade de números aí. Os irracionais a gente não vai dividir. Os irracionais é só isso mesmo. São só esses valores. Agora, os racionais, a gente ainda vai fazer repartições no conjunto racionais. Quais repartições? Quais divisões? A gente vai fazer assim, ó. A gente tem um grupinho, e aí, ao invés de eu utilizar esse desenho aqui, eu vou fazer um desenho separado, tá? E esse desenho separado que eu estou fazendo é o quê? É uma maneira que eu vou fazer uma subdivisão nos racionais. Que jeito? Números inteiros. Quem que são os inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitos números dessa maneira, tá? Todos esses tipos de números aqui, ó, são chamados de números inteiros. Esses inteiros estão lá dentro dos racionais, tá? Mas também é um subconjunto dos racionais. Então, se eu quiser, por exemplo, dizer aqui, ó, esse menos 2 é racional? É, mas ele também, ele além de ser racional, ele é inteiro. Esse menos 1 é racional? É, além de ser racional, ele é inteiro, certo? Mas aqui, ó, dentro do conjunto dos inteiros, o 2/5 não existe. Esse tipo de número aqui não existe nos inteiros, tá? Esse tipo de número é só dos racionais. Aí o raiz de 9 é dos inteiros ou é do racional? É do racional, porque dá 3, mas também é do inteiro, porque também 3 tem aqui no inteiro. Então, raiz de 9 é a mesma coisa que 3, ó. Então, ele está aqui também, nos inteiros. Tá legal? Então, o que é os inteiros? É uma subdivisão dos racionais, tá? É uns números que tem lá dentro dos racionais, mas eles foram classificados de um jeito diferente. São números inteiros, né? Não pode ser fração, não pode ser número quebrado. Por exemplo, 0,10 é racional? É, 0,10 é racional, mas não é inteiro, que é um número com vírgula, né? Maravilha! E a última subdivisão que nós vamos fazer é a seguinte: nos inteiros, a gente tem um grupinho bem menorzinho
vamos dizer assim, menor em termos, porque ele também é infinito, mas um grupo com características particulares, que são somente os números positivos aqui, ó. Quando a gente pega só esses números positivos, a partir do zero, né? Eu não coloquei o zero aqui junto, mas o zero está junto. 0, 1, 2 e infinitamente aqui, ó. Esse a gente dá o nome de naturais, tá? Esse é o conjunto dos naturais. Então aí a gente fechou a questão dos conjuntos numéricos. Então a gente começa nos naturais, que são somente os zero e positivos. Depois a gente vai para os inteiros, que é os zeros positivos e os negativos, mas inteiros, sem vírgula e sem fração, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai para os racionais, que já admite essas frações aqui, tá legal? Números com vírgula e tudo mais. E do lado dos racionais tem os irracionais, que são dízimas não periódicas, né? E tudo isso é os reais. Todo esse turmona junto aqui chama-se conjuntos reais. Beleza. Dado esse resuminho, nós vamos partir para a questão. Bom, turminha, então a letra A vai dizer o seguinte, ó. A potência de qualquer número racional é um número. Aí você tem que completar, certo? Bom, para você completar aí adequadamente, pense aqui, ó. Se você pegar um número desse e elevar ele a uma potência, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, certo? Se você pegar o número 100 e elevar, por exemplo, a qualquer potência, porque ali na questão não especificou que potência. Então, você pode elevar o número 100, por exemplo, elevado a meio. Ah, mas existe essa elevado a meio? Existe, nós vimos lá na parte dos expoentes fracionários, né? Vai colocar ele em qual conjunto? Coloca nesse, depois que você fizer essa potência, em qual conjunto que ele vai estar com certeza absoluta? Olha, com certeza absoluta ele vai estar nos reais, tá? Porque tem casos que menos 2 elevado ao quadrado vai dar nos racionais, mas tem casos que você vai elevar, por exemplo, a meio, e daí ele vai cair nos irracionais. Por exemplo, se eu elevar 5 elevado a meio, é uma potência. E 5 elevado a meio, vocês vão se lembrar que é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Porque a base aqui vai para o índice da raiz e o numerador vem aqui para baixo, ó. E raiz de 5 é irracional. Então, quando a gente faz uma potência de um número racional, tem vezes que ele continua no racional, tem vezes que ele vai para o irracional. Então, a resposta aí seria reais, porque o reais engloba tudo, certo? Essa é a letra A. A letra B diz o seguinte: ao extrairmos a raiz de um número primo qualquer, obtemos como resultado um número. Quando a gente tira a raiz de números primos, ó, raiz de 5, raiz de 2, né? Raiz de 7, são raízes de números primos. O que está acontecendo? Vai ser um número irracional. Então, raiz quadrada de número primo sempre é irracional, certo? Isso com certeza. A letra C, o produto de dois números naturais pertence ao conjunto dos. Bom, se eu multiplicar 1 vezes 2, vai continuar aqui nos naturais. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1000, 2000. Então, quando eu multiplico dois números dos naturais, o resultado vai continuar sendo um número natural. Então, a letra C é dos naturais. Agora, a letra D. A razão entre quaisquer dois números reais é um número. A razão, aí, importante aqui, ó, na letra D, fala sobre a razão. O que significa razão? Razão é quando a gente faz uma divisão, certo?
Então, se eu fizer uma divisão de dois números reais, quer dizer, qualquer número que eu escolhi aqui e fizer uma divisão, em qual conjunto que vai continuar estando? Vai continuar estando nos reais, com certeza, né? E a última letra E, ao adicionarmos ou subtrairmos dois números inteiros, obtemos como resultado um número. Então, se eu pegar aqui no conjunto dos inteiros, fizer operações de soma ou de subtração entre eles, o resultado vai continuar dentro do conjunto dos inteiros. Não vai mudar de conjunto porque você fez uma operação, certo? Se eu fizer uma divisão nos naturais, aí o número pode sair do natural e vir parar, por exemplo, nos racionais, tá? A mesma coisa acontece aqui nos inteiros. Se eu faço uma operação de divisão aqui, o número talvez deixe de ser inteiro e passe a ser racional, ou até mesmo irracional, dependendo do tipo da divisão. E a mesma coisa com a radiciação. Se eu resolver tirar a raiz quadrada dos números aqui dos inteiros, talvez ele saia do inteiro. Se eu tiro a raiz, ele deixa de ser inteiro e passa a ser irracional. Por exemplo, se eu tirar a raiz de 5, não é mais inteiro, agora é irracional. Então é essa a questão e é essa mensagem aqui que essa questão quer trazer. Quando eu faço operações no conjunto, o que acontece? O número sai do conjunto ou não? Ou vai para outro? E então nós estamos vendo que pode haver essa mudança de conjunto aí. Tá legal? Espero que tenha ajudado aí. Essa é uma questão de um nível de complexidade maior, né? Que precisa ser bem estudada.